eu quero também mandar uma mensagem para todos os israelitas nos 4 cantos da terra, as 12 tribos, né, em Israel e nos outros países e aqui no Brasil, né, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, a respeito do Pessa. O Pessa vai ser segunda-feira, 14 de Abib, como o Eterno ordenou, 14 dias depois da lua nova, do que ser da lua nova, conforme está escrito no Terrilim 81, capítulo 3 e o versículo 4. É uma ordenança não do homem, é do Elohim de Yaakov, daquele que fez os céus e a terra, está na Torá, né? Então, 14 dias depois do mês de Abib. E o outro mês de Abib, ele compreende 3 meses, é uma estação, né? É uma estação. Foi por isso que Shaul falou a respeito das estações e os tempos, amados, não é necessário que eu vos escreva, porque vós sois filhos da luz, da Torá, né? Porque vós não sois filho das trevas. Quer dizer, quem é filho da luz está atento no concerto eterno, no pacto eterno. Então, eu quero dizer, né, que nós vamos nos reunir para guardar o Pessa, para celebrar o Pessa. Estaremos matando o carneiro à tarde, né, preparando o carneiro para nós comermos, né, no Bein Arbaim, no pôr do sol, nem dia nem noite, já entrando pelo anoitecer, nós estaremos comendo o carneiro, segunda-feira. Aqueles que não puderem participar dessa, vão poder participar depois no segundo mês, que era para aqueles que estavam viajando, aqueles que estavam impuros por causa de um corpo morto. Então, o que eu quero dizer a vocês, a gente vê muitos ensinamentos espuros, até dentro de Israel, né, de pessoas que são contra o Pessa, são contra nós matarmos o carneiro, mas estamos fazendo aquilo que o Eterno mandou. Nós não estamos preocupados com a boca do homem, com a boca de rabino, de pastor, de mulano. Nós estamos preocupados com o que saiu da boca do Eterno. Ele disse: se diligentemente ouvires a minha voz e guardar os meus estatutos, meus juízos, vós sereis para mim um reino sacerdotal e povo puro. Infelizmente, muitos vão na conversa do homem, e a conversa do homem é sempre ou para tirar ou para acrescentar alguma coisa que o Eterno ordenou, né? Tirar daquilo que o Eterno ordenou. Então, lá em Shemote 12, o Eterno fala do Pessa, do cordeiro, né, que tem que ser morto. Quer dizer, não era um sacrifício, era uma confraternização familiar. Era uma confraternização familiar, e foi dado no monte ali, né, no deserto, né, no Monte Sinai, o primeiro Pessa, né, que está lá primeiro, né, no Sinai, né, aqui em Números 9, 3 a 5, né, e depois nós estamos vendo que muitas pessoas pegam ali em Devarim 16, 5 e 6, né, até na minha opinião, eu creio que é uma interpretação errônea, né, das pessoas por não querer guardar o Pessa e nem querer matar o carneiro, né, porque se nós temos que lembrar, vamos lembrar certo. Não adianta ficar lembrando pela metade, né? Então, vamos lembrar certo. Então, Devarim, capítulo 6, versículos 5 e 6, que muitos pegam, eu vou ler o texto e vou dar a minha interpretação. E tu, Devarim 16, digo, viu? Devarim 16, que muitos pegam para tentar invalidar o Pessa, né? Diz assim: mas no lugar que Yahweh, teu Elohim, escolher para colocar o seu nome, ali tu sacrificarás a peça. À tarde, ao declinar do sol, ao tempo em que tu saíste do Mitzrayim, e tu assarás, né? E o comerás no lugar que Yahweh, teu Elohim, escolher, e tu retornarás na manhã e irás às tuas tendas. No 5 diz assim: tu não poderás sacrificar a peça dentro de qualquer de teus portões que Yahweh, teu Elohim, te dá, né? Bom, a minha interpretação, segundo a Torá, né,
e segundo aquilo que saiu da boca do Eterno, é a mesma interpretação de Yahushua Ben Nun, a mesma interpretação de Shaul, a mesma interpretação, né, do próprio Yahushua. Então veja bem, quando ele fala fora dos teus portões e no lugar que o Eterno teu escolher, é porque no lugar que o Eterno escolhia era onde estava a Arca do Concerto, o nome do Eterno, ali o povo ia. Eles não iam em outro lugar se não tivesse ali, né, todo Israel reunido. Então era porque, quando fala o lugar que o Eterno teu Yah escolher, para ali pôr o seu nome. Bom, nós vemos que Yahushua Ben Nun, depois da morte de Moshe, muitos anos depois da morte de Moshe, ele celebrou peça fora de Jerusalém, nas campinas de Jericó, que era mais ou menos 27 a 35 quilômetros longe de Jerusalém. Então, está lá em Josué e Yahushua, capítulo 5, versículo 10 e 11. Foi nas campinas de Jericó. Nós já tínhamos visto que foi realizado peça no Monte Sinai, né? Números, Bemidbar 9, 3 a 5. E assim nós vemos também Shaul, né? Que passou o peça e os pães asmos em Troas, né? Atos capítulo 20, versículos 6 e 7. Troa fica na Grécia, que hoje pertence à Turquia. Né? E vemos também em Coríntio, que também era na Grécia, primeiro Coríntio, né? Coríntio Aleph, capítulo 11, 17 ao 34. Amém? Tivemos o peça no templo de Jerusalém, no templo do rei Uxia. Vemos o peça no templo do rei Hisquiaú, né? Foram 14 dias de festa, né? No segundo mês, né? Eles aproveitaram. Então, você pode ler lá em 2 Crônicas, de Vreibet e Amin, 35, do 11 ao 14. E também 2 Crônica 30, 2 e 3 e o 23. E outra coisa, aquele que não celebrar o peça, ele vai ser extirpado do meio do povo. É o que diz o Eterno, a Torá. Né? A pessoa que não celebrar o peça, ele será eliminado do meio do povo. O Eterno dá uma chance no segundo mês. Está lá em Números, capítulo 9, versículo 3. Então, que o Eterno abra a nossa mente, como disse David, para nós entendermos a Torá. E a Torá, ela não é nem para ser discutida, ela é para ser cumprida. Quem vai discutir a ordem do prefeito, do juiz, do governador, do presidente, quando ele coloca um decreto? Agora, por que arrumar subterfúgio contra a lei do Eterno? Então, o segredo está em guardar os mandamentos do Eterno. Que o Eterno abençoe. Shalom para todos. Amém.